Olá, gente! Como é que vocês estão? Vocês estão boas? Vocês estão bons? Hoje a gente vai falar sobre mudança de MEI para ME. Quais que são as transformações que a minha empresa vai sofrer e o que eu vou ter que fazer, né? Eu, enquanto dono de empresa, vou ter que fazer e vou ter que cumprir quando eu mudar de MEI para ME, tá? É um papo bem rápido, mas tem muita gente que tem muita dúvida nisso aqui, então vamos deixar tudo esclarecido, principalmente que tá chegando o final do ano e a gente sabe que o melhor mês para você fazer essa opção, né, de sair do MEI e optar pela ME é em janeiro, que você não tem que fazer o recolhimento dos impostos retroativos, né? Então, o melhor mês para fazer esse desenquadramento é janeiro. Se você não estourou o limite ainda do MEI. Agora, se você já estourou, né, já passou aí dos 81 mil e já bateu os 20% de excedente, não tem outro jeito a não ser desenquadrar ainda no ano vigente. Então, vamos lá. Eu coloquei alguns tópicos aqui para eu não me perder, tá? Então, o primeiro primeira coisa que você tem que fazer, regularizar o registro do seu CNPJ. Quando você muda de MEI para ME, no próprio site lá do Portal do Empreendedor, tem um campinho que você faz essa alteração. Então, você consegue fazer isso de forma automática para a Receita Federal, tá? Então, isso aí é feito na hora. Agora, você também precisa fazer isso nos outros órgãos, que é na junta, né, do seu estado e na prefeitura. E para esses outros órgãos, não é tão simples assim. Vou lá no site e clico num botãozinho e tá tudo certo. Você tem que fazer um processo, é um processinho que você tem que montar. E aí você pode alterar tudo da sua empresa. Você pode alterar o nome, porque aí o nome não vai ser mais o seu nome seguido do seu CPF. Então, você vai ter um nome empresarial, né? Aí tem que ter o cuidado de consultar esse nome para ver se já não existe outra empresa com esse nome, se você pode usar o nome que você pretende para sua empresa. Você pode mudar, né, o capital social da sua empresa, você pode alterar o capital social da sua empresa, você pode mudar o quadro societário se no MEI você é sozinho. Se você quiser incluir, no caso, um sócio, tem a possibilidade. Ou se você quiser continuar carreira solo mesmo na sua empresa. Você pode mudar o tipo da empresa, se vai continuar sendo empresário individual e nessa modalidade de empresário individual, os bens da sua empresa, eles unem aos bens do sócio, pessoa física e pessoa jurídica. Não é separado, né? Então, eu sempre indico mudar para a sociedade unipessoal, que você não precisa ter sócio, mas os bens da pessoa física, eles são protegidos, né? Eles não são juntados aí com cabelo, com os bens da pessoa jurídica, né? Então, por exemplo, se você tem uma dívida no seu CNPJ, os seus bens pessoais da pessoa física não serão trazidos para a pessoa jurídica para pagar essa conta aí, tá? Então, esse é o primeiro passo. Ajustar o seu CNPJ na Receita, na Prefeitura e na Junta Comercial. Ah, Jane, mas eu não vou vender nada, só vou vender serviço. Você já falou que serviço é só na prefeitura, por que eu tenho que mexer no estado? Porque é o estado quem libera, tá? O seu alvará, é o estado quem libera o seu CNPJ, tá? É ele que fala assim, a Receita tá ok. Então, você precisa. O segundo passo é o imposto. No MEI, a gente sabe que não tem imposto, né, gente? É só uma contribuição mensal de um valor fixo. Você não paga imposto em si, você paga uma contribuição. E quando você passa a CME,
Você vai pagar imposto de acordo com a sua receita, de acordo com o seu faturamento. O que isso quer dizer? Se você faturou no mês 10 mil reais, você vai pagar imposto sobre 10 mil. E aqui só um detalhe, não é o líquido, não é o que sobra para você, é o bruto, tá? Sem dedução de taxa de plataforma, sem dedução de parte de coprodução, é o bruto. É o seu faturamento. Então, um imposto. E quanto que eu vou pagar de imposto, né? Qual a alíquota que eu vou pagar de imposto? Aqui vai depender da sua atividade. Então, se você é produtor, coprodutor, você vai pagar aí em torno de 6% de imposto sobre a sua venda. Se você é afiliado, a gente viu que o CNAE, né, para afiliado foi alterado recentemente, e essa alteração passou o afiliado de pagar 6% a pagar 15,5%, né? Então, a gente viu essa mudança. Então, você vai afiliado, gestor de tráfego, social media, tá todo mundo aí para pagar 15,5%. Porém, contudo, no entanto, todavia, a gente consegue reduzir esses impostos de 15,5% para 6%, com o famoso fator R, tá? Então, se você tá pagando aí 15,5% e não sabe como reduzir os seus impostos para 6%, pergunta para a sua contabilidade, pergunta para o seu contador como é que faz, que ele resolve tudo para você. Então, o segundo passo é os impostos. E você precisa, né, colocar esse valor de imposto dentro aí do seu produto, porque senão você vai acabar tomando prejuízo aí. A terceira coisa, nota fiscal. Quando você é MEI, você é obrigado a emitir nota fiscal somente para outra pessoa jurídica, só de CNPJ para CNPJ. De CNPJ para pessoa física é facultativo. Quando você é uma ME, você é obrigado a emitir nota fiscal independente se é para CNPJ ou se é para CPF. Então a nota fiscal ela passa a ser obrigatória. Você tem por obrigação emitir a nota fiscal, tá? Não tem como fugir. Jane, mas eu não recebo nota fiscal de curso nenhum que eu compro. Tá, você é todo mundo? Não é, né? Você tá querendo fazer certo, não tá? Pois bem, então tem que emitir a nota fiscal. E se eu não emitir? E se eu não quiser emitir a nota? Simples. Você tá correndo o risco aí de pagar uma multa de 10% a 100% do valor de cada nota que você não emitiu. Você tá pagando os impostos, mas não emitiu a nota. Você ainda corre risco. Então, você tem que emitir a nota fiscal. Se você não quer ter problema, se você não quer correr risco, tem que emitir a nota fiscal. Para todos os alunos, tá? Para todos os clientes. Quarto passo, certificado digital. Você não consegue fazer emissão de nota, você não consegue, o seu contador não vai conseguir enviar uma série de declarações sem o certificado digital. Então, o certificado digital do CNPJ, ele é essencial. Então, você precisa fazer a conta aí de um certificado digital que vai te custar aí R$230 no ano. Mas você precisa fazer essa conta, tá? Não tem escapatória isso aí, não. Você precisa colocar nos custos esse certificado digital do ano. É R$230 no ano. Então, se você for colocar, né, for dividir por 12 meses, vai dar um valor bem razoável. Mas você tem que adquirir isso. A próxima parte é a contabilidade. A contabilidade, ela passa a ser obrigatória. Então, você, por obrigação, precisa de um contador para fazer a parte da sua contabilidade, né? Para escriturar todas as suas informações, todas as informações da sua empresa. Não tem como fugir, gente. É obrigado por lei, tá? O contador, ele vai fazer uma escrituração contábil, né? Vai fazer o balanço, vai fazer a DRE, vai fazer todas as demonstrações da sua empresa e vai te enviar isso, né? Tem quem envia mensalmente. Quando a empresa passa as informações
pra gente, passa tudo certinho, dá pra gente enviar mensalmente. Quando não, no máximo aí trimestral. Muito ruim o anual, tá? Mas o ideal é você acompanhar mensalmente como que tá a situação da sua empresa. Porque quando você começa a ver os números, você tem uma direção desses números, você começa a tomar uma decisão mais inteligente. Por exemplo, você está aí com um site hospedado, com um curso hospedado na Hotmart, tá? Que é uma das melhores plataformas, ok. Mas ela te cobra uma taxa muito grande. Você já fez a conta dessa taxa? Eu tenho um cliente que mudou de Hotmart e foi para Eduz e teve uma economia de mais de R$4.000 por mês de tarifa. Então, os números, eles falam muito. E se você tiver isso aí mensal na sua mão, você consegue tomar a decisão inteligente, tá? Para sua empresa, para reduzir os seus custos. Outra coisa é a tributação do lucro. O que é a tributação do lucro? Todo lucro, ele é tributado. Então, é o contador quem vai fazer isso, tá? E esse lucro, ele vai ser tributado lá na sua pessoa física. Então, você vai pagar imposto na pessoa jurídica e o lucro que você tirar da sua empresa, ele vai ser tributado lá na pessoa física, com a exceção de você fazer uma retirada de prolabore mensal. Eu posso escolher o valor do meu prolabore? Pode. Poder você pode. Porém, você não pode deixar de fazer essa retirada de prolabore. É obrigatório. Ai, Jane, mas eu não quero. Então vai pagar imposto. Lá de imposto de renda, lá na pessoa física. Mas continua sendo obrigatório o recolhimento do prolabore, tá? Para pagar o INSS e tudo mais. Então, o seu prolabore é o seu salário. Você tem que definir aí qual que vai ser o seu salário para você fazer de retirada de prolabore. Até para, você saber, olha, eu vou retirar da minha empresa todo mês R$5.000, que é livre para mim. O restante eu vou reinvestir. Até para você fazer esse planejamento, é interessante ter isso de prolabore. Depois, você tem aí as taxas para pagar, Você tem que pagar a taxa na junta para fazer essa alteração, que é de acordo com o estado que você está. Você tem que pagar a taxa na prefeitura, também esse valor é de acordo com o estado que você está. Para as profissões do mercado digital, muito dificilmente vai precisar de alvará de funcionamento, tá? O alvará ele já é liberado, ele é liberado automaticamente, Não precisa da prefeitura ir no local e fazer vistoria para depois liberar o alvará. Geralmente é liberado no ato da inscrição municipal, que a inscrição municipal é o que te permite a emissão de notas. Então, é uma série de coisas em cadeia que você precisa ter consciência de que tem que ser feito e que, vamos combinar, Deixa na mão de quem entende, pra você não ter mais dor de cabeça e fazer coisa errada. Depois disso, ainda tem as declarações que precisam ser entregues. As declarações mensais e as declarações anuais. As declarações da sua empresa, se tiver movimento ou não, se tiver faturamento ou não, elas precisam ser enviadas tanto para a prefeitura, tanto para o estado, quanto para a Receita, tá? Então, são declarações mensais e declarações anuais que precisam ser feitas. Ah, eu não fiz, meu CNPJ está inativo, eu não tenho receita, então eu deixei de pagar o contador. As declarações, elas estão lá para serem enviadas. Para você regularizar seu CNPJ, deixar ele ativo e tudo mais. Ou para baixar o seu CNPJ, vai precisar enviar essas declarações. Então, se você não tem intenção mais de usar esse CNPJ, baixa ele, converse com o seu contador que vai deixar ele inativo e ele vai enviar uma declaração de inativo e vai suspender as operações da sua empresa. Agora,
Não vou pagar mais o meu contador e dar o que der, porque agora eu não tenho mais receita. É a pior coisa. Gente, conversa com o seu contador, né? Explica, olha, tô sem receita e tudo mais, não tô faturando, e não tenho expectativa de faturar por agora, então minha empresa vai ficar inativa. Seu contador vai enviar uma declaração de inativa que vai suspender, né, a exigência dessas declarações enquanto ela estiver inativa. Tá, gente? Não comete esse erro de vou deixar pra lá e vou empurrar com a barriga, porque vai só acumulando conta. Essas declarações, se não forem entregues, elas geram multa. E se você não pagar a multa na data, você ainda vai pagar juros sobre a multa. Então vai virar uma bola de neve e vai ficar muito mais caro para você do que você sentar e ter uma conversa franca com a sua contabilidade. E por fim, e não menos importante, nós temos as fiscalizações, porque não é porque você faz certo, não é porque você faz tudo, que você está livre de ser fiscalizado. Você pode sim ser fiscalizado. Só que passar por uma fiscalização e ter tudo certo é muito mais confortável do que passar por uma fiscalização e ter muita coisa errada e ter muita coisa para consertar, que vai gerar multa, que vai gerar juros. Por exemplo, o que gera multa, o que gera juros numa fiscalização? A falta de emissão de nota fiscal, a falta de apuração de imposto, a falta de envio de declarações, a atividade não corresponde com aquilo que você realmente faz. Então você é afiliado e está lá promoção de venda não é afiliado, promoção de venda é lá em loco físico, né, de um representante comercial, por exemplo, fisicamente, né? Então, se você tá aí nessa coisa de vai empurrar com a barriga e dar o que der, cuidado, que a conta chega e costuma te dar um susto no valor da conta que chega. Então, para você que está mudando de MEI para ME, saibam que vocês têm essas obrigações de alteração de empresa, né? E que no MEI o contador é facultativo, na ME é obrigatório. E como é obrigatório, é bom que vocês procurem alguém que entenda do mercado de vocês, tá? Para falar a mesma língua de vocês, para você conseguir entender o que está acontecendo com a sua contabilidade, com a sua empresa, para você ter sossego, né? De que as coisas estão sendo feitas da forma mais correta e melhor possível. Então é isso, gente. No próximo vídeo a gente vem com mais informação. Até mais!